E nós mostramos ontem aqui no jornal como o trânsito aqui na capital está praticamente normal. Isso porque a taxa de isolamento social vem caindo. Mas em tempo de pandemia, os cuidados não podem diminuir. Para falar sobre a prevenção ao coronavírus e outras doenças, eu recebo aqui no estúdio a infectologista Vivian Siqueira. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Você tem acompanhou aqui com a gente essas reportagens sobre o transporte, sobre essas aglomerações na porta das agências da Caixa. Realmente o isolamento tem caído e isso preocupa? Preocupa, sim. Trata-se de um vírus, né, bastante infeccioso. Em torno de uma pessoa infectada contamina em torno de 4 pessoas se o isolamento social não for respeitado. Então, essas medidas, né, de barreiras de proteção, eu trouxe aqui a máscara para falar um pouquinho para vocês, de isolamento, você se distanciar, né, presencialmente e usar a máscara. O nosso objetivo é diminuir essa taxa de infecção. Então, se uma pessoa infectada infectaria outras 4, com o distanciamento social e as medidas de barreira, a gente deseja que isso seja reduzido. Em Goiás, nós conseguimos, né, achatar a curva, sim. Nós estamos vendo uma situação do nosso estado bem diferente em relação a estados como o Norte, Nordeste, o Sudeste. Está bem no ranking, né? Está bem atrás. Bem atrás, e isso é graças ao achatamento da curva. Então, assim, quanto melhor é o nosso isolamento social, menos casos nós temos e, infelizmente, há aquele paradoxo que não foi necessário, né? Porque quando nós temos poucos casos, a gente fica pensando, será que era necessário mesmo todo esse sofrimento? Porque assim, está todo mundo muito cansado. Eu acho que é complicado exatamente por causa disso. Ah, não teve tanta doença, então eu posso sair. As pessoas precisam entender que não houve tantas doenças porque nós seguimos, exatamente. Goiás seguiu o isolamento social no início, foi muito legal, muito bacana, né? Nós realmente achatamos a curva, que que pessoas vão ser infectadas, mas o que nós desejamos evitar é que essa quantidade de pessoas infectadas não ultrapasse a nossa capacidade de atendimento. Vamos explicar isso bem claro para o pessoal de casa, porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso ficar em casa, é muito chato, mas elas precisam entender o porquê que elas precisam ficar em casa. Porque assim, não é só os casos de Covid-19. Os leitos de UTI que existem, eles são dimensionados para as outras doenças que aconteciam até janeiro, né? Até final de dezembro, quando essa doença surgiu, até janeiro, nós temos o quê? A principal causa de mortalidade em qualquer país é infarto, depois vem o AVC e depois vem a pneumonia bacteriana. Pneumonias em geral, né? Mas pneumonia bacteriana é a terceira causa de morte em qualquer local, qualquer faixa etária. O que acontece? Quando nós temos um aumento da demanda de leitos de UTI, uma demanda que não existia até janeiro, o que vai acontecer? Pessoas com infarto, vítimas de trauma, vítimas de outras doenças, né? Elas vão perder leito de UTI, vamos dizer assim, perder vaga no leito de UTI, porque está tendo uma demanda, uma corrida que não existia por causa de uma doença que até então não existia. Então, o surgimento de uma doença que causou uma corrida muito grande aos serviços de saúde faz com que não só as pessoas com Covid podem vir a morrer, como as pessoas sem Covid podem vir a morrer também. Porque há uma limitação de leitos nos hospitais, exatamente, né? E é o que está acontecendo, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, que estão com taxa de ocupação dos hospitais muito elevada. E, por exemplo, se eu infarto, se eu tenho um AVC e preciso de uma UTI, eu não vou ter. Então, não só as pessoas com Covid podem morrer, como as pessoas sem Covid também podem morrer. E vale lembrar que a pessoa internada com a Covid não fica ali 2, 3 dias, não, né? Fica. Qual que é a média de ocupação? Exatamente. Assim, vamos recapitular. A maioria das pessoas, em torno de 80%, terão casos leves, 13,8% são casos mais críticos que necessitarão de ir para o hospital, de uma internação, e 4,7% ficarão realmente críticos, aqueles que evoluirão ou para óbito ou que precisarão de UTI. Então, o nosso objetivo é diminuir isso, porque nós temos uma capacidade, o nosso recurso ele não é infinito. Tanto o recurso de leitos,
né, de respiradores, de até recurso humano mesmo, né, equipe de enfermagem, fisioterapeutas, de médicos, quanto os insumos. A máscara comum, a máscara N95, o protetor facial, o face shield, que é fundamental para o atendimento. Tudo isso é finito. Então, nós temos que diluir esses casos que seriam... se não tivesse sido feita essa quarentena, na verdade não é quarentena, né? Quarentena é quem está com sintoma, mas isolamento social que nós fizemos no início, essa quantidade de números de casos que nós estamos vendo ocorreriam no primeiro mês. E nós vamos diluir isso ao longo desse semestre ou ao longo do ano, né? Isso a gente vale lembrar também que, por exemplo, eu como mãe, a gente fica achando ruim as crianças estarem sem aula. Mas assim, só os idosos ou grupos de risco estar isolados, só eles, não é o suficiente. Não é o suficiente. A pessoa que está assintomática, ou seja, por exemplo, eu estou infectada, eu não estou tossindo nem espirrando. Isso diminui a minha capacidade de infectar pessoas ao meu redor. Concorda? Porque quem está tossindo e espirrando, ela coloca a mão na boca, ela coloca a mão na maçaneta, no teclado, no telefone e outra pessoa vem, acaba tocando a face e se contamina. Se eu não estou tossindo nem espirrando, isso já diminui bastante. Se eu uso a máscara, diminui mais ainda. Mas vale lembrar que não só... É claro que os mais idosos e portadores de doença crônica, eles são um grupo de risco, mas nós estamos vendo óbitos, principalmente os estudos americanos, né, que relataram os desfechos em Nova York, muitos jovens morreram. Muitos jovens ficaram graves e essa internação é uma internação prolongada de quem chega a precisar de um suporte ventilatório. O que é isso? Quem precisa de oxigênio para respirar. Do respirador, do aparelho que ficou tão comum mesmo do agora, oxigênio, né? não invasivo, né? No catéter, na máscara, nós vemos que não são internações de 4 ou 5 dias. A pessoa que é infectada, ela evolui para insuficiência respiratória ali em torno do 9º, 11º dia, que a média é o 10º dia, e são internações com muitos dias de ventilação mecânica, que é aquele aparelho. Em torno de 21, 20 dias. Isso é uma coisa muito com consequências, né? Você pode ter a estenose da traqueia, que é o estreitamento da traqueia, então assim, isso tem consequências, não é, sem contar outras causas, né, de morte que pode acontecer. Como você no hospital, você pode ter uma embolia, qualquer paciente internado por período prolongado pode ter embolia, pode ter uma infecção bacteriana superposta àquele quadro, a pneumonia viral, coisas podem acontecer. Muitas complicações. Exatamente. Né? Então, vale reforçar o uso da máscara. Com certeza. A máscara, né, desde o decreto, a máscara o uso é obrigatório. Eu vou mostrar aqui para vocês. A máscara, ela deve cobrir todo o nariz e a boca, tá? Não dá para cobrir ou só a boca ou só o nariz. Ou no pescoço, no queixo não adianta. Não adianta, tá? Você suja a sua máscara. Para quem usa óculos como eu, é mais difícil ainda, porque embaça o óculos. Então, assim, a gente que trabalha o tempo inteiro assim, né? Eu fico de máscara da hora que eu acordo até a hora de chegar em casa, várias reuniões e tudo. É complicado, tá todo mundo muito cansado, né? Disso. Lembrando que quando eu inspiro, né, eu tenho as partículas virais ou de poeira colam aqui, então é importante essa máscara ser trocada, principalmente quando a gente fala muito, tosse ou espirra. Eu até saí com a minha filha usando a máscara e não tem jeito, a mãozinha vai mesmo, né? Vai. E importante aqui, ó, eu coloquei a máscara, peguei pelo elástico, ajustei ela. Essas máscaras de hospital, elas têm uma hastezinha aqui, um ganchinho que a gente acaba moldando no nariz. Mas essas de tecido não tem. Então, assim, o que a gente vê o tempo inteiro, a pessoa tocando e tem que evitar. Uma vez que eu coloquei, eu não toco mais na máscara, tá? Higienizo as mãos. E na hora de retirar, eu higienizo as mãos de novo, tiro pelo elástico e descarto. Uma outra coisa muito importante é o descarte dessas máscaras pela população. No hospital, essas máscaras são descartadas em lixo infectante, que vão ter um destino, né, ou incineração, geralmente é incineração que a gente dá. Mas em casa, o que a pessoa pode fazer? Coloque num saquinho dentro do lixo do banheiro.
Para quê? Para a gente não infectar os colaboradores que trabalham com esse lixo, que fazem a segregação, né? E os coletadores de lixo, sim, porque se o usuário da máscara está infectado, ele vai expor a outra pessoa ao vírus. Não adianta, a gente tem que cuidar da gente usando e cuidar do outro. O mesmo cuidado, né? Quando quebra um vidro em casa, que a gente coloca, a gente tem visto, eu vejo isso muito nos grupos de condomínio, né, pedindo, os síndicos fazendo essa recomendação. Gente, vamos tomar cuidado. Isso, e colocar no lixinho do banheiro. Então, fica a dica, é obrigatório o uso da máscara, né? Quando a gente sair, pegue pelo elástico, fixe no nariz e não toque mais na máscara. Okay. Se você precisar tirar, você descarta e pega outra. Tá bom. Tá bom? Quero agradecer a sua presença. Obrigada. Foi esclarecedor. Uma outra oportunidade, a gente te convida de novo. Obrigada. Boa tarde.